Boa tarde, boa noite, bom dia para você que nos acompanha. Muito obrigado pela sua companhia aqui novamente neste cantinho para o qual convergimos após as palestras do Cefli, esse cantinho também conhecido como Papo de Laboratório. E hoje nós estamos gravando esse Papo de Laboratório no dia 12 de junho de 2021, pós-palestra do Claudinei Dias e da Patrícia Narvaez, grupo 50% representado aqui entre os nossos quadradinhos, né? E foi uma palestra muito interessante sobre escuta, empatia e conexão, né, em que esta dupla, este casal, discorreu, e aí de uma forma bastante interessante, didática, sobre a comunicação não violenta, né, mostrando ali com alguns exemplos como que a gente pode utilizar essa ferramenta nas nossas interações, no nosso dia a dia, e como muitas vezes nós não utilizamos, né, e temos algumas comunicações aí um tanto truncadas em vários graus. Nós falamos, então, depois do videozinho, né, da palestra que eles fizeram, nós conversamos um pouquinho até ali no Fala Aí sobre experiências individuais, como que a gente tenta suavizar um pouco as nossas interações, né, usando, então, alguns dos ferramentais que foram discutidos, e nós temos visto aí, ultimamente, que isso é algo cada vez mais necessário, né, as nossas dinâmicas de interações no planeta de uns tempos para cá têm ficado mais intensas, por assim dizer, né? Nós temos visto aí até graças ao uso das redes sociais como que as pessoas têm tido interações violentas entre si, né, muitas vezes, então de uma forma forte, antagonística ali nos seus posicionamentos, nas suas interações, e como que essas violências nas tentativas de comunicação, elas têm ficado mais pronunciadas, né? Então, um dos desafios que eu acho que se faz cada vez mais prementes é como que a gente pode interagir, como podemos nos colocar, como podemos tentar nos fazer ouvir e dialogar, e tentar dialogar também, no mundo em que cada vez mais nós temos visto essa violência nas comunicações, né, com uma intensidade, uma dinâmica cada vez mais agressiva em muitos momentos, né? Como que nós nos colocarmos de uma forma não violenta, sem que com isso também nós não estejamos nos violentando, né? Então, nós simplesmente recebermos aquela violência de uma forma é, passiva, como muitas vezes as pessoas tendem a fazer ao tentar não ser violentas elas mesmas. Então, eu acho que é um desafio que nos é imposto a todos nós, encarnados e desencarnados neste momento, né? Um momento aí bastante interessante de vivência neste nosso planetinha, e particularmente, por que não aqui no Brasil, né? Nós temos visto aí isso, especialmente no campo da política, de uma forma cada vez mais polarizado e intenso ali. Às vezes dá dor de cabeça de você simplesmente tentar acompanhar esses assuntos, tal é o grau de animosidade que eles são colocados. Então, eu acho que com esse mote eu gostaria de ouvir de vocês, companheiros de quadrado, como vocês se se colocam nesse mundo, como vocês tentam aí dar um direcionamento a esses desafios que nos são colocados. Vamos lá, bola chutada, quem quiser, pegue. Então, vou nessa, vou começar. Das coisas que você ressaltou aí, Fukuda, tem algumas interessantes para a gente pensar. A primeira delas é justamente essa necessidade, ou essa intenção, de que para interagir, a pessoa, muitas vezes, ela entende que ela precisa ser passiva ou boazinha, tem que ser legal, então de evitar o conflito, agradar o outro. E muitas vezes, quando isso é feito,
a pessoa ela não está sendo violenta com o outro, pelo menos não de uma maneira ostensiva, mas ela está sendo violenta consigo mesma. Então, quando no vídeo nós falamos daquela estrutura de CNV, aquilo, você olha e fala, não, mas é um negócio simples e quadradinho, e aí tem várias nuances que saem daquilo lá. E uma delas é que, em primeiro lugar, antes de se conectar com o outro, ser não violento com o outro, é necessário você ser consigo mesmo. Então, isso não quer dizer que você vai ter que concordar com tudo que o outro fala, ficar engolindo coisas que te desagradam, etc. Uma colega nossa, né, aqui ela é a facilitadora do grupo de prática que nós fazemos mensalmente, ela tem uma colocação que exemplifica bem isso daí. Toda vez que você fala sim para o outro, numa determinada situação que é complicada, você está falando não para você. Então, você está sendo violento consigo mesmo. E um dos pilares da comunicação não violenta é, em primeiro lugar, seja autêntico. Então, se para ser autêntico você vai negar algo que outra pessoa está pedindo, você vai expressar algo que outra pessoa não está esperando, tipo, você vai desagradar? Desagrade, mas seja autêntico. Então, mantendo respeito, civilidade, etc., mas não aceite se isso daí vai ser pior para você. No exemplo que nós usamos lá no vídeo, a Patrícia pedia para eu lavar a louça, eu falei no vídeo lá que naquele momento eu tinha uma outra atividade para fazer, que eu poderia fazer isso mais tarde. Então, eu me neguei a parar o que eu estava fazendo naquele momento para atender uma requisição dela, para então ganhar pontos aqui dentro do ambiente doméstico, porque se eu fizesse isso, eu ia complicar para mim, eu teria sido violento comigo. Então, eu me recusei, naquele exemplo, e apresentei uma justificativa, ou seja, não vou lavar a louça agora porque eu estou preparando apostilas que eu tenho que enviar, eu posso cuidar disso, no caso lá, no final da tarde. Então, eu dei uma justificativa e apresentei uma alternativa. Se a pessoa tinha feito uma exigência disfarçada de pedido, ela vai ficar brava e morreu por ali. E aí já passa a ser responsabilidade dela. O que ela vai fazer com a minha recusa em atender a demanda imediata dela? Mas o importante é, eu fui autêntico e não me violentei. Devolvi isso de uma maneira, então, clara, equilibrada e sem agredir outra pessoa. A partir desse ponto, a bola está com ela. Ela que vai ter que tocar isso para frente de alguma outra maneira. Se ela entende isso daí, então, que é uma troca, que é uma dança, que os dois têm que estar compondo juntos, ok. Então, ela vai fazer uma nova requisição, ela vai dar um jeito e a coisa segue. Se ela simplesmente queria obter um resultado, uma imposição, mesmo que falando bonitinho, disfarçado, etc., a coisa não segue para frente. Isso é uma das coisas que a gente é importante que tenha em vista. CNV não é para resolver tudo. CNV é para melhorar a conexão. Em alguns momentos, não vai rolar conexão. Em alguns momentos, se eu tentar, inclusive, aplicar CNV, o outro pode estar num estado tão agitado que ele não vai entender. Se, daqueles exemplos lá que nós demos, se ela chega e me fala uma coisa lá, eu falo, me parece que você está triste, não sei o quê. Ela pode olhar para mim lá e falar, cara, claro que estou triste, eu estou chorando aqui, estou agitada, você me falar que parece que eu estou triste. Então, CNV não se aplica toda hora, não se resolve tudo, e mesmo que tenha hora que você aplica, fez tudo que podia e a coisa não anda, entra uma outra coisa que eu comentei lá, que é o luto. O luto não é só quando a gente perde um ente querido. O luto é uma situação que ela não teve o desfecho, ela não teve o andamento que eu gostaria e não tem nada que eu possa fazer a respeito. Então eu posso ficar remoendo aquilo, ficar frustrado, ficar mal, ou então eu encaro aquilo lá. Perdi essa, então eu tenho que lidar com isso. Da mesma forma que a gente tem celebrações, a gente tem luto. E algumas situações de mais graves a mais simples podem chegar num luto também. Não rolou do jeito que eu queria. Então, CNV não é um jeito de manipular, direcionar o outro. É realmente estabelecer a conexão. E vai ter hora que, cara, sinto muito, não rolou a conexão. É parte da vida, é parte do jogo entre as pessoas. E só mais uma coisa aí que eu, antes de devolver a palavra, que eu acho interessante colocar, você falou da questão da polarização. No mundo, hoje em dia, é um negócio que está cada vez mais tenso, aqui no Brasil também, e para citar um exemplo que eu vi no mundo da música, no mundo do rock, né, que é uma das coisas que eu gosto muito,
Tem dois guitarristas americanos que têm posições políticas e de pensamento que são opostas. Ted Nugent, que é um conservador, e o Tom Morello, que é o cara do extremo oposto. Só que os dois se respeitam e se curtem, porque eles encontraram um ponto em comum. O Ted Nugent, guitarrista aí da década de 70, um cara muito bom, criativo. O Morello tocou no Rage Against the Machine, tocou em outras bandas, também tem um trabalho muito legal, bastante criativo. Então, os dois curtem a qualidade, curtem a música que o outro faz, respeitam o outro por causa disso. Então, dois caras com posicionamento político e social, um que é o oposto do outro, eles conseguem, através de um ponto em comum, se respeitar e conversar. Então, eu acho que é legal a gente lembrar disso, que para estabelecer essa conexão, para ter essa empatia, não é necessário que eu assuma o ponto de vista do outro ou vice-versa. Eu posso entender, discordar e respeitar. É um excelente primeiro passo para, a partir daí, então, construir essa convivência com a diversidade. Gente, falei demais, quase que eu dou outra palestra. Volto a bola aí. Eu vou emendar aqui, Claudinei, essa questão da conexão, né, que você falou que às vezes não rola, né, não acontece e tal. E eu venho percebendo isso ao longo, né, do tempo trabalhando com grupos variados, né, interagindo com muitas pessoas, muitos grupos variados, e o que eu percebo que tem uma eficácia, às vezes, muito interessante, quando não rola a conexão, né, é o silêncio. O silêncio bem utilizado, né, seja, num grupo presencialmente, quando era antes da pandemia, que a gente tinha mais a interação presencial, seja agora virtualmente, né. Quando é um grupo, suficientemente pequeno para que haja uma observação do silêncio ali sendo utilizado, costuma ser mais eficaz o efeito. Quando é um grupo muito grande, né, com muitas pessoas interagindo, postando coisas, isso se dilui, não é percebido, mas grupos menores em que eu atuo e que há uma possibilidade maior de observação, né, dos componentes ali, às vezes alguma coisa que acontece, que não está dentro do espírito, digamos assim, do grupo, ou que destoa de alguma forma, a gente percebe que alguém está num momento, né, diferente, alterado emocionalmente e tal, e posta algo que, né, bate na trave e sai fora, assim, né, do clima do grupo, a reação em geral das pessoas é reagir, a reação é mandar resposta reativa, né. Reagir de alguma maneira àquilo e rebater tal, e aí começam os embates, né. O que eu venho utilizando de uns tempos para cá e observando o efeito disso é simplesmente não dizer nada. E o que que eu comecei a observar? Que vários outros componentes do grupo parece que sacam aquilo e tendem a fazer isso também, a não se manifestar, né. Isso em grupos profissionais, inclusive onde eu atuo profissionalmente, né. E manter o silêncio, não postar nada, não reagir, deixar a outra pessoa meio que: "E aí?", ninguém vai, né. Porque em geral a pessoa posta esperando uma reação já, e posta às vezes num tom de animosidade, um tom reativo, um tom às vezes para provocar, para cutucar, né, um grupo ou alguém específico do grupo. Quando ninguém reage dentro do grupo, a pessoa fica meio: "E aí?", fica meio que perdida, né, naquela intenção inicial. E isso também uma característica interessante de observar, porque, em vários momentos o que eu percebi foi uma diluição, eh emocional no grupo e espiritual também, na aura de embate que acaba acontecendo no grupo, parece que dá uma diluída esse tipo de silêncio, o silêncio bem aplicado, né. O Simon e Garfunkel ali, The Sound of Silence, bem aplicado, dá essa reação bacana, né, de observação ali e de uma, inação que é uma ação também. Né, no sentido do diálogo, que as pessoas às vezes não percebem
E o mais comum que eu vejo é a reatividade imediata, é o querer responder, é o querer, né, o embate. E essa inação que parece que é você ficar em cima do muro ou alguma coisa, não, ela existe uma ação ali também, né, a meu ver. E eu tenho utilizado isso bastante, com bastante frequência, até para não me violentar, né, entrando em embates de grupo de WhatsApp, sejam familiares, profissionais ou de amigos, né, em vários grupos dos quais eu participo. E é bem interessante as consequências que isso acaba gerando, né, é algo que eu queria trazer aqui, que é o silêncio, a importância do silêncio também, da escuta do outro, mas também do silêncio, do saber utilizar o silêncio nos momentos apropriados, né. Quem quiser pegar a bola, fique à vontade. Só fazendo um breve à parte aqui antes de repassar, eu acho que é muito interessante esses usos de instrumentos pessoais que a gente tem para, como a gente vai achando o nosso jeito, né, para lidarmos com esses desafios todos. Um fator que eu acho que é muito interessante, lembrando um ponto da fala do Claudinei, é que muitas vezes a gente tem algumas idiosincrasias culturais que deixam as coisas um pouquinho diferentes dependendo de com quem você está falando. Então, aqui no Brasil, por exemplo, é muito mais difícil você ver as pessoas sendo incisivas para algumas negativas, por exemplo. Então, a gente tem essa cultura de, não sei, dessas cortesias, de você ser cortês com as pessoas, então é muito difícil, às vezes, em alguns cenários, a pessoa te falar um não taxativo, da mesma forma que você vê em outras culturas por aí, né? Então, é um fator a mais que a gente tem que lidar, porque aqui, às vezes, muitas vezes, né, por exemplo, você ser incisivo desse jeito ao dar uma negativa, isso é visto, isso é recebido como algo antipático e como algo que já fecha a pessoa a outras interações, a interações posteriores com você, né? E isso não é o caso, por exemplo, de outros lugares, né, por essa construção muitas vezes cultural. As pessoas têm muito mais facilidade em alguns locais, sei lá, em alguns países de língua anglo-saxã e Alemanha, em outros lugares por aí, mesmo no Japão, em alguns lugares, né, que, não em todos, mas em alguns lugares, que você consegue ser muito incisivo em algum contexto, e isso é o natural, né? Então, eu acho que é algo muito interessante também da gente ver esse aspecto cultural e como isso afeta essas nossas relações também, né? Você está acostumado com um determinado contexto, com um determinado grupo, por conta desse background, você vai aplicar a mesma forma que você lida, simplesmente transplantar para um outro grupo, para um outro contexto de pessoas, isso é lido de uma forma completamente diferente, né? Então, é muito rico este nosso planetinha aqui, inclusive nessas interações com grupos diferentes de pessoas. Muito boa essa conversa, está muito bom ouvir vocês. E estou aqui pensando em muitas coisas, muitas, e escolhi por um lado. Como eu falei lá no Fala Aí, eu reforço a frase da Patrícia, que a escuta é um presente, né? E isso eu venho aprendendo ao longo dos anos com o exercício da escuta, e eu vejo o grau de solidão das pessoas, né, pelo meu trabalho, nesse sentido de a pessoa ela não quer um palpite, ela não quer uma opinião, ela não quer nem um conselho, ela quer alguém que ouça sem julgamento. E ao longo desses anos todos, ao longo dos meus cabelos brancos disfarçados, a escuta é uma raridade. A escuta é rara
uma escuta genuína, uma escuta verdadeira é rara. E eu acho que essa é a solidão. Essa é uma das, daria para dizer, é um tipo de solidão, né? E como eu fui trabalhando também isso em mim, né? Aí é um depoimento pessoal, sem dramas, mas como eu fui trabalhando isso em mim, eu fui chegando a uma conclusão, que também não é nenhuma conclusão incrível, todo mundo já sabe isso, mas quando você introjeta, quando você de fato põe isso para dentro de você, não é nenhuma fórmula secreta, todo mundo já sabe, o Claudinei que pesquisa isso também, todo mundo já sabe, mas assim, quando você realmente entende que as pessoas não te escutam, você inicialmente se depara com uma sensação de solidão. É raro, não dá para dizer que isso é geral. Tem amigos muito especiais que têm a generosidade de te ouvir, de fato, sem julgar, etc, etc. Não é uma coisa geral. Existem pessoas que que têm essa generosidade. Eu acho que a palavra é generosidade, que criam um espaço interno para de fato te ouvir. Mas quando você se dá conta disso, que algumas pessoas só realmente de fato conseguem te ouvir, te escutar profundamente, você, depois que você se dá conta da solidão, etc, etc, você também se liberta, porque você não tem que se explicar mais para ninguém, porque tem esse desencontro de como a pessoa te entende, como a pessoa te ouve e como você quer comunicar, né? É um desencontro que é do ser humano, né? Eu falo, eu gosto de abacaxi e de repente alguém que detesta abacaxi, tem alergia de abacaxi, etc, etc, vai interpretar de uma outra forma, vai achar que eu estou tirando o sarro da pessoa, cada um com seus problemas, né? Então, assim, tem essa coisa dos conceitos, né? De como cada um absorve os filtros pessoais, como cada um absorve o que você fala. E aí é o desencontro, que é natural entre os seres humanos. Mas quando você se dá conta que esse desencontro é normal e que a pessoa não vai de verdade, genuinamente, escutar o que eu estou falando, né? Não porque eu sou especial, porque eu também muitas vezes não escuto o que o outro está falando, não é porque eu me coloco numa posição de escuta que eu sempre escuto, às vezes eu não escuto, às vezes meu barulho interno está maior. Mas quando você se dá conta que, de fato, tem uma falha real na comunicação e que o outro, de fato, não está te escutando, você também não tem que ficar se explicando, você também, porque é chover no molhado, é chover no molhado. Então, eu acho que entra aí o que a Márcia fala, que eu gosto, que é o silêncio, né? O silêncio não é um jeito porque às vezes o silêncio pode ser agressivo, às vezes o silêncio pode ser agressivo, mas quando o silêncio é uma compreensão de que o outro realmente não vai me ouvir, não vai me escutar e eu não tenho que ficar me explicando, é libertador, não é agressivo, é libertador. Fala, bom, é o desencontro entre os seres humanos, é normal, faz parte e vamos tocar para frente, né? Então, é um relato... Eu levei um tempo para entender isso, mesmo como psicóloga, eu levei um tempo para entender isso, que eu não tenho que ser compreendida a todo momento, né? Que o equívoco faz parte. E tudo bem, tô em paz, de fato estou em paz. Nem sempre dá para ficar em paz, mas a maior parte do tempo eu consigo chegar nessa sensação, nesse estado. Mas precisa de cabelos brancos. O Claudinei
Claudinei tá craque, tá craque. Talvez seja por isso que ele foi para comunicação não violenta, né? Para parar de ficar branco, mas aí já era tarde, já tava com esse visual aí, né? É, é o nosso roceiro prateado. Mas esse é esse é um ponto muito, muito forte, né, a ser considerado. Quando a gente vai estabelecer comunicação com o outro, né? A gente é sempre uma espécie de território não explorado, porque cada pessoa tem o seu conjunto de referências, cada pessoa tem o seu conjunto de experiências que constroem a maneira do vocabulário funcionar. Nós temos, nós aprendemos, é engraçado isso, né? Nós aprendemos a nomear as coisas em comum. Mas o que essas coisas significam para cada um são diferentes. Então, se eu falo caneta, você pensa numa caneta. Nós vamos pensar em canetas diferentes. Mas a base de uma caneta nós compartilhamos, né? Aquele objeto de escrever que usa que usa tinta de alguma maneira, que não é grafite, que não é um pedaço de carvão, não é um pedaço de pedra. É um objeto que vai utilizar tinta e permitir escrita ou desenho. Então, né, vai pensar numa caneta esferográfica, que é a mais comum. O outro vai pensar numa caneta predileta, que pode ser um bico de pena. O outro vai pensar numa caneta esferográfica mais sofisticada, que é uma rollerball importada, caríssima. Outro vai pensar numa caneta marca-texto, que a pessoa às vezes ela trabalha marcando texto o tempo todo. O outro vai pensar numa canetinha de colorir, né? Como que as crianças usam. Cada pessoa vai pensar numa coisa diferente. E o que é mais interessante? Mesmo que você mostre o objeto, a significação desse objeto, que seja uma caneta, e aí todos vão ver essa caneta e, teoricamente, mas é a mesma caneta que todos estão olhando. Para cada um, vai ter uma significação e um impacto emocional diferente, né? Mas uma caneta dá impacto emocional? Pois é, na hora que você vai assinar um contrato, ou você vai assinar um termo oficial qualquer, a caneta tem um significado diferente de quando você está copiando lição da lousa na escola. Tem um significado diferente quando você está fazendo lista de supermercado, para quem ainda usa caneta e papel para essas coisas. Hoje em dia, pessoas usam um app que já vem as coisas para você só tica o que você quer e vai fazendo a lista a partir disso. Outros nem fazem a lista, vão dando busca e adicionando no carrinho, depois salvam o carrinho vira lista de compras. Então, mas para quem ainda faz listas, para quem é a moda antiga, né? E aí, fios brancos contam da antiguidade, né? E é uma coisa para a gente observar, né? Poxa, a caneta pode ter um impacto emocional diferente dependendo do contexto, até para a mesma pessoa. Que dizer para pessoas distintas? Mas numa situação em que está todo mundo ali, todo mundo tem que assinar uma lista de presença, uma lista qualquer, um abaixo-assinado no local. Aquela caneta vai ser um instrumento que vai ter um significado diferente para cada um, porque cada um vai ter uma significação para comprovar que estava ali. Porque a experiência de estar ali é diferente para cada um. Então o peso daquele momento vai ser, mesmo que seja algo sutil, que a pessoa não está pensando a respeito disso, aquilo é um componente. Para algumas pessoas, deixar sua marca é muito importante. A caneta pode ter uma importância diferente para essa pessoa do que para outra que pensa na caneta não como algo para deixar a marca, mas para registrar a própria memória. Então a pessoa que gosta de tem um outro perfil, que gosta de ponderar externamente, vai ainda ter um outro perfil, porque aquela pessoa que, para refletir, conversa com o papel, hoje conversa com a tela touch,
né? Então são coisas distintas para um mesmo objeto, que é nomeado por uma mesma palavra que a gente usa durante comunicação. Aí se a gente for fazer um cálculo aqui e pensar na quantidade de significados que uma palavra pode ter, quando a gente encadeia, uma palavra pode ter 3 significados, outra pode ter 10. A outra, por exemplo, eu me lembro que um professor meu sempre um professor que eu tive na época que era ginásio, hoje seria o Fundamental 2 ou Fundi 2 para os íntimos, né? Ele martelava que a palavra que, na época, tinha 27 funções. Uma palavra, 27 funções. Tinha um livro com esse nome, 27 funções da palavra que, se eu não me engano. Acho que ele mostrou isso alguma vez. Era professor de língua portuguesa, óbvio, né? E eu me lembro, eu falei, nossa, mas se você não estabelece bem o que vem antes e depois, como é que a gente sabe qual é a função naquela frase? Né? Eu preferia muito mais as exatas do que as letras ou as humanas. Eu achava aquilo misterioso para mim, né? É engraçado, porque eu lembro que eu comentava, falando, gente, você fazer esse tipo de interpretação é uma coisa muito aberta. Eu queria uma coisa mais exata. Com o tempo eu passei a entender melhor isso. Mas hoje, quando a gente pensa em comunicação, acho que começa só no fato da gente usar a linguagem. A gente não sabe quando o outro usa as palavras, o que o outro está sentindo. A gente assume. E esse assumir é que acho que a grande pegada do mal-entendido. A gente assume que a pessoa quer dizer algo e passa a responder a partir dessa cogitação. Isso, a gente não pede clarificação, a gente não prepara muito bem, a não ser que seja um profissional atuando especificamente em questionar detalhes. Em geral, nas conversas é tudo meio por cima. E aí eu vou ver a conversa abreviada que acontece com pessoas que se conhecem há um longo tempo e outros que estão, às vezes, há menos tempo ouvindo e participando. Quanto mal entendido sai, quanta coisa enroscada, porque às vezes você fala alguma coisa que precisa de um repertório comum, um contexto muito específico para fazer sentido, e outra pessoa que esteja participando da conversa não sabe do que se trata, pode não ter sido com ela, mas ela pode interpretar aquilo como algo que para ela, aquele termo, aquela situação ou palavra tem uma significação emocional tão diferente que ela passa a reagir diferentemente às pessoas que estão tendo essa espécie de conversa paralela dentro de um grupo. Muda, porque aí começa a ter um ajuizamento com elementos que só existem na cogitação, na imaginação desse participante. E isso pode mudar toda a entonação da conversa para aquela pessoa. E quando essa pessoa falar, se ela é do tipo reativo, como a maior parte das pessoas, o seu discurso, a sua postura vai ter essa reatividade. Então acho que é curioso, mas uma coisa tão básica que é não presumir. Não presumir já seria uma ferramenta muito, muito boa para o diálogo funcionar melhor, para as conversas, os relacionamentos funcionarem melhor. Tá, mas exatamente o que você quer dizer? Entendeu? Tá, mas do que você está falando? Eu não sei do que você está falando. E as pessoas têm medo de dizer que não entenderam, que não sabem, de ser taxadas de ridículas, burras, incompetentes, não sei, defasadas, lentas. Então as pessoas têm dificuldade de pedir clarificação. E é curioso, aí uma coisa, como professor, há muito tempo, eu descobri no começo, nos primeiros anos dando aula, que algo que me chocou na época, eu ouvi a Raquel falar,
Você tem que as pessoas não te ouvem. Você descobrir que a pessoa não tá te ouvindo, a pessoa não te ouve. O professor descobre isso logo assim nos primeiros anos, que aluno não ouve, né? Por exemplo. Mas ali tem um contexto. A questão é, será que todos os professores conseguem extrapolar que não é só o aluno que não ouve? Que os outros também não, e o próprio professor, quando ele está numa situação de ouvinte, será que ele ouve? Ou se ele só escuta e reage? Né? Será que ele está realmente processando aquilo, está dando a devida medida a todos os elementos cognitivos envolvidos na comunicação? Porque tem gente que não lê linguagem corporal, tem gente que não consegue observar o mundo fora de si mesmo, não consegue sequer considerar que há outros pontos de vista, muito menos que esses outros pontos de vista não podem ser cogitados ou ponderados. Então, tudo é feito pela mesma medida que ela tem internamente para ela e pelos preconceitos que ela já assumiu. Então, o que entra não entra o que o outro está dizendo, o que entra é uma série de gatilhos de reação. E a pessoa corresponde ao que deveria ser, então, uma iniciação do outro a um diálogo, muitas vezes com reações internas que não são relacionadas ao que foi dito. Só antes de fechar, me lembro claramente numa reunião, inclusive que acho que todos vocês estavam presentes, em que eu estava respondendo algo para uma pessoa que tinha acabado de falar e uma outra pessoa que estava distraída no momento em que essa outra pessoa falou, não sabia do que eu estava respondendo, e por causa de 2 ou 3 palavras que eu usei, que eram as mesmas que essa pessoa usou num outro discurso, assumiu que eu estava falando com ela. E começou a brigar comigo, porque eu estava contradizendo, não sei o quê. Não, mas eu não estou falando com você. Em nenhum momento eu falei com você. Estou respondendo a um outro discurso, não ao seu. E a pessoa não assumiu e começou a falar um monte de coisa. Eu mesmo tentei esclarecer isso no começo, mas aí eu perdi a paciência e fiquei reativo também. E aí saiu um atrito. Foi uma situação, foi difícil desarmar naquele momento. E eu até que consegui recuperar o meu normal, mas a outra pessoa ficou mais afetada depois, ficou mais quieta, acabou não participando mais da conversa. Mas foi muito interessante quando olhar em retrospecto, e mesmo a tentativa de engajar numa espécie de técnica, falou, mas olha, eu não estava falando sobre o que você disse, sobre o que você falou, e não estava me dirigindo a você. Eu estava respondendo a um outro discurso. A pessoa não ouviu, continuou brigando, porque ela já estava num modo reativo, já estava num modo que não é muito racional, é mais emocional. Mas o uso racional extremamente até refinado, mas a serviço da emoção reativa. E as pessoas não entendem que você consegue ser totalmente racional numa resposta completamente emocional, sem nenhum fundamento racional por trás da resposta racional. Você consegue racionalizar as emoções quando você começa esse processo. E aí é complicado. Então, a gente também tem que ter essa noção de que nós usarmos técnicas, abordagens e tal, não significa que nós estamos sempre no controle, como eu perdi o meu, e nem significa que vai funcionar. Então também tem que saber gerenciar expectativas, na minha opinião. Falei em silêncio agora há pouco, lembrei de um poema breve aqui do Pablo Neruda, maravilhoso, Peço Silêncio. Eu queria ler agora aqui, para dar um toque poético aqui a essa questão né, do comunicar-se, mas às vezes não ser necessário, né, a ausência de comunicação também comunicando, né. Então o título é Peço Silêncio, do Pablo Neruda, que é um poeta chileno maravilhoso, né, Nobel de Literatura. Ele diz assim: "Agora me deixem tranquilo, agora se acostumem sem mim, eu vou cerrar meus olhos. Somente quero 5 coisas, 5 raízes preferidas. Uma é o amor sem fim. A segunda é ver o outono.
Não posso ser sem que as folhas voem e voltem à terra. Terceiro é o grave inverno, a chuva que amei, a carícia de fogo no frio silvestre. Em quarto lugar, o verão, redondo como uma melancia. A quinta coisa são teus olhos, Matilde, minha bem-amada Matilde. Não quero dormir sem teus olhos, não quero ser sem que me olhes. Eu mudo a primavera para que me sigas olhando. Amigos, isso é quanto quero. É quase nada e quase tudo. Agora, se querem, podem ir. Vivi tanto que um dia terão de, por força, me esquecer, apagando-me de quadro negro. Meu coração foi interminável. Porém, por que peço silêncio? Não creiam que eu vou morrer. Passa comigo o contrário, sucede que eu vou viver. Sucede que sou e que sigo. Não será, pois, bem lá dentro de mim crescerão cereais, primeiro os grãos que rompem, a terra para ver a luz, porém a mãe terra é escura, e dentro de mim eu sou escuro. Sou como um poço em cujas águas a noite deixa suas estrelas e segue sozinha pelo campo. Sucede que tanto vivi que quero viver outro tanto. Nunca me senti tão sonoro, nunca tive tantos beijos. Agora, como sempre, é cedo. Voa a luz com suas abelhas. Me deixem só com o dia. Peço licença para nascer. Né? A poesia nessa hora nos salva, né? De precisar dizer muito. E eu lembrei desse poema e queria fazer esse à parte aqui, né? Tudo a ver com o tema, para nos fazer também pensar na leveza. É isso. Quem quiser pegar a bola agora, fica à vontade aí. Eu vou só dar um toque para um lado e outro para outro lado antes de devolver a bola, que com a fala do Cabral eu me lembrei de uma outra coisa, quando ele falou, né, que às vezes os alunos, e aí eu extrapolaria, acho que para praticamente qualquer situação, né, que às vezes as pessoas têm dificuldade em pedir clarificação. As pessoas por algum motivo ficam receosas ou nem prestam atenção, não pedem isso daí. E uma das consequências quando você está nesse processo de compartilhar com o outro, estabelecer a conexão, etc., é que, para ser autêntico, você começa a se mostrar. Então, muitas vezes, você fica vulnerável perante o outro. E muitas vezes, para não se mostrar vulnerável, porque nós estamos numa sociedade que está acostumada a funcionar com aproveitar a vantagem que você tem sobre o outro. Então, muitas vezes, a pessoa, por receio de se colocar vulnerável, então ela não é autêntica, não se mostra, e a conexão ela é muito dificultada, muitas vezes não se estabelece. E eu lembrei de uma das minhas 550 produções favoritas aí, 550, não deve ser um múltiplo disso, que é aquela animação da Pixar, o Divertidamente, o Inside Out em inglês, que é justamente mostrando como as emoções ou sentimentos, né, na linguagem que a CNV, no formato que a CNV usa, mas como aquelas emoções, aquilo que é mais básico, mais profundo, está atuando o tempo todo, e a gente toma atitudes, como o Cabral falou, não são lógicas, não são razoáveis, mas a gente justifica, coloca uma carinha de razoabilidade naquilo que é para justificar um impulso emocional, uma compulsão interna muito forte, que às vezes a gente nem percebe que está tendo, mas é levado por ela, e aí procura justificar aquilo. Então, são as duas coisinhas que eu lembrei aqui que encaixavam, que conforme o Cabral foi falando, eu fui lembrando dessas coisas. Devolvo a bola para quem quiser correr com ela. Correndo com a bola, então, apesar de não ser exatamente do meu métier, uma coisa que eu acho interessante que a gente observa em muitas conversas e muitas interações desse jeito, e pegando até o exemplo que o Cabral deu, é como a gente tende a se confundir com os nossos próprios discursos, né? Mesmo assim, se for uma questão de sobrevivência em que a sua opinião
em que a sua postura, o seu posicionamento é algo crucial para a sua sobrevivência, a gente até entende até certo ponto, mas, em geral, a gente faz isso com toda a tentativa de argumentação que a gente faz, né? E, de repente, alguma devolutiva que a gente tem que venha no sentido oposto, que venha contradizendo aquilo que a nossa opinião, a nossa colocação, a gente toma de uma forma extremamente pessoal, como um ataque pessoal a nós mesmos, né? E isso é também muito comum da gente ver nas interações por aí, né? Como que as pessoas tendem, de forma geral, a confundir aquele emissor de uma ideia, alguém que está colocando uma ideia para frente, com a própria ideia em si, e, ao invés de você contra-argumentar a ideia, você parte para uma espécie de um ataque pessoal contra a pessoa. Então, você perde o foco da discussão, em vez de se discutir a ideia, você começa a discutir pessoalmente com a pessoa. E isso é algo muito interessante, que é um dos pontos que eu acho que a gente tem que tentar, no começo até se policiar mesmo, para a gente não tomar isso de uma forma pessoal, né? Alguém que se coloque contra alguma coisa que você está propalando, alguma coisa que você está ventilando, a pessoa não está necessariamente te atacando, né? Ela só está simplesmente argumentando um ponto de vista diferente daquele que você coloca, né? E esse é um dos complicadores que eu vejo das nossas interações no dia a dia, né? Essa confusão entre as duas coisas por aí. E aproveitando essa tua fala, isso daí é um dos exercícios, né, da prática da CNV. Então, se a pessoa vem com uma postura, com um discurso agressivo ou reclamando muito, o Marshall falava que eu não lembro exatamente como ele estruturava a fala, mas basicamente ele dizia que quando alguém está sendo assim agressivo, etc., aquilo é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, por trás daquela cara de mal, da pessoa brigando, xingando, etc., tem alguma coisa profunda que não foi atendida, a pessoa não consegue entender, não consegue resolver, e aquela foi a maneira que ela encontrou para externalizar isso daí, buscando ter um pouco de alívio e, quem sabe, até encontrar uma solução. Então, é um processo em camadas. E, normalmente, como vários de vocês já colocaram, a gente fica na camada superficial. Veio algo contra a minha expectativa, então, me coloquei lá numa situação que eu entendi aquilo como uma agressão, uma ofensa, etc. Então, a superfície da manifestação do outro tocou a minha superfície, causou um atrito e começa ali a briga de carneiro, os dois dando cabeçada. E, na verdade, aquilo está defendendo uma necessidade não atendida do outro, e provavelmente tem alguma minha também que não está sendo atendida, e eu, ao invés de procurar entender, ou mostrar alguma vulnerabilidade para tentar construir a ponte aí da empatia, da conexão, eu vou defendendo, dando porrada. Então, talvez de tanto que nós vemos isso ser feito, nós somos treinados a vida inteira para agir da mesma maneira, então, no primeiro momento, pelo menos é isso que me parece, o impulso inicial é: alguém chegou e chutou minha canela, não quero saber por que chutou, vou chutar a canela do outro de volta. Então, vamos lá, se a gente levou 50 anos treinando reagir dessa maneira, se agora que a gente percebe que isso daí não é legal e tem outras formas de agir, a gente começar a treinar, quem sabe daqui a uns 20 a gente está legal nesse ponto. Se a gente começar hoje, amanhã vai ser 20 anos menos um dia, a gente já vai ter avançado um pouquinho nesse caminho. Então, foi isso daí também que me ocorreu agora com as colocações, principalmente essa última aí do Fukuda. Muito legal, pessoal. Mais colocações, mais interações. Cabral, você ia abrir o seu microfone? Eu só meu microfone está sempre aberto na aparência porque eu tenho que fechar ele no sistema, então ele está sempre aberto. Mas viram? Eu fechei aqui, ficou mudinho. E eu tenho que fechar ele aqui porque eu sou eu que estou transmitindo. E se eu fechar no Zoom, continua transmitindo a minha voz, meu microfone aqui, se eu não fechar ele antes. Mas uma coisa que eu sempre pondero, e isso é uma coisa que eu já conversei com o Márcio em algumas ocasiões, que esse silêncio, que é uma informação, ele tem um significado, assim como na música, o silêncio nos diálogos ele é significativo. Tem que tomar cuidado com o nível de autocentramento da contraparte.
Porque se a pessoa não tem pelo menos um mínimo de percepção de meio e contexto, e ela realmente é muito autocentrada, para ela o silêncio é a aquiescência. Porque se a linguagem da pessoa tem um código que, se não há oposição à permissão, o silêncio entra no grupo das permissões. Então, se a pessoa não falou nada porque está tudo bem. Se a pessoa é muito egoísta, muito autocentrada, ou né, não é que todo autocentrado é egoísta, todo egoísta é autocentrado. Se a pessoa for muito egoísta, mesmo que seja atenciosa, ela pode interpretar assim por conveniência ou comodidade. E a pessoa muito autocentrada, ela pode ser incapaz de perceber que o silêncio é uma forma de questionamento. Quando não há um argumento plausível, o silêncio pode ser um pedido de pausa. Né? A pessoa pausou, ela não está passiva, ela simplesmente está se recusando a responder. E por algum motivo, alguns podem fazer até com violência, outros podem fazer simplesmente como, peraí, nada do que eu disser vai ser entendido. Mas se a pessoa é muito autocentrada, ela pode achar que isso é aquiescência. Então, eu falo, o silêncio funciona, mas use com moderação. Né? Porque dependendo do outro lado, da parte interlocutora, pode se passar por permissão ou aquiescência. Né? Então tem hora que é inevitável o não. Mesmo que dito de uma maneira gentil, mas o não, às vezes, ele é obrigatório. O silêncio ele pode ser entendido como um sim na hora errada. Uma das figuras muito comuns que a gente tem hoje em dia também é não só hoje em dia, né, sempre teve por aí, mas é o famoso passivo-agressivo, né? Aquele que às vezes silencia ou concorda, mas energeticamente você sente aquela cacetada que você dá 2 capotadas para frente, né? Então é aquele, não, tudo bem, tudo bem. Famoso e comum. Ou então aquele, muito bom, não, pessoal. vocês já decidiram, vocês já decidiram. Não, para mim tá bom, que vocês decidirem tá bom. Cada um. Mas alguém gostaria de interagir, colocar suas opiniões de forma agressiva? Não. Aqui, ó. É interessante isso que você colocou, Cabral, mas é intrigante, concordo, mas eu diria que faz parte do equívoco das relações, do desencontro, né? Às vezes um silêncio quer dizer não vou entrar nessa vibe, e o outro pode entender, ficou quietinha, tomou a paulada, ficou quietinha e falou amém. É o equívoco, mas eu concordo com você. Nem sempre o silêncio é construtivo, às vezes precisa ir para, né? Algo tem que ser dito. O duro é a preguiça, né? Dá um pouco de preguiça. Nesse caso, eu acho que o ponto, eu concordo, é o equívoco. E aí é um problema de ler o outro, né? Você tentar usar uma coisa que não funciona com aquele momento, naquele momento, com aquele indivíduo, com aquela pessoa. Então, ler o momento e ler o outro. E aí é um dos caminhos do equívoco. A pessoa acha que mas o outro tá falando uma coisa. Não, mas isso não tem nada a ver. Mas como é que eu vou responder a isso sem ofender ou sem gerar uma briga? A pessoa não vai ouvir. Porque o outro não entendeu o que eu disse. E aí não entende o silêncio também. E aí, não vamos nos enganar. Tem gente que pensa, é que nem matemática, né? Nega, nega, pose. Né? Não, aí vale aí vale aquela letra da música, um erro não conserta o outro, né? Então é melhor tentar esclarecer. Raquel, adorei o detalhe da preguiça. Também morro de preguiça às vezes. Dependendo de como se encaminha a coisa, morro de preguiça. Aí o silêncio me poupa.
Não, aproveitando isso que vocês duas estão colocando, quando eu comecei a aprender CNV, eu também achei lá, putz, que legal, né? Meio quadradinho, mas, putz, é ótimo. E aí quando você descobre que, cara, mas como é que eu faço com essa pessoa aqui que eu não vou com a cara dela, eu não tenho interesse aqui? A resposta me pegou assim de surpresa. Eu falei, você não é obrigado a estabelecer conexão com todo mundo. Tem gente com que você vê, você vai ter uma convivência mínima para determinados assuntos, porque ela é exigida por alguma situação, mas, cara, você não tem interesse em ter conexão, a outra pessoa também não tem interesse, você não é obrigado. Então, isso daí é parte de desmontar aquele condicionamento cultural, como o Fukuda falou um pouco atrás aí. Cara, você tem que ser simpático, você não pode falar não, etc. Ok, tem gente que não quero ter conexão, não preciso ter conexão vai me dar muito mais trabalho. Tem uma relação prática de fazer alguma coisa só e acabou. Então, fazer isso com respeito, com civilidade, acabou, não tem conexão. Então, de novo, o que o Cabral trouxe aí, a leitura do contexto é importantíssimo, não é pegar uma formulinha e aplicar em toda a situação, porque aí isso vai ser receita para desastre. Só uma coisinha que eu já falei isso em outros momentos aqui, que pelo menos isso eu tenho meus equívocos, né? Não tenho todas as questões resolvidas, tenho meus barulhos internos, mas é o que eu costumo dizer e já disse alguma vez aqui com vocês. Eu não estou prestando concurso para ser santa. Eu não tenho que aguentar tudo, né? Não tenho que brigar, mas também não tenho que, né? Não estou prestando concurso para ser santa e tô longe disso, ainda bem. Então, o Fukuda, então é melhor você pedir para mandarem de volta a aplicação que você mandou pro Vaticano em nome da Raquel, hein? Nós já tínhamos mandado aqui vários e vários documentos atestando, poxa vida, que Os 3 milagres me senti atacado. completamente já evidenciados. Pois é, eu me senti atacado agora perante essa negativa. Mas... Desculpa, Raquel, nós vamos ter que te tirar do grupo por conta disso. Nada pessoal, não querendo ser violento nessa comunicação, mas você está fora. Muito legal, pessoal, muito bom. Eu acho que realmente esse tema da comunicação violenta nós temos muito a aprender e discutir ainda, né? Quando a gente começa a tomar contato, eu acho que essas últimas falas elas foram excelentes por conta disso, né? Quando a gente começa a tomar contato com esse tipo de literatura, com esse tipo de ferramental, a gente acha que é lá o emplastro Brás Cubas, né? E tenta solucionar todos os problemas do mundo com isso. E de fato, realmente, também faz parte do nosso autoconhecimento de conhecer a ferramenta, que não, isso é para uma determinada, como toda ferramenta, né? Não adianta você pegar e tentar tomar um medicamento que não foi feito para alguma coisa para solucionar essa coisa, né? Não querendo dar nenhuma alfinetada em nada por aqui, mas como toda ferramenta, então, a gente tem que saber onde aplicá-la da forma mais eficiente, né? E com a comunicação violenta, como essas últimas falas deixaram muito clara, também se aplica essa ideia. Eu acho que a gente já tem aqui um bom material, Cabral. Só que faltou um não aí. Comunicação não violenta. Você falou, Isso, né? A técnica da comunicação violenta, nós já somos místeres. Eu acho que assim, eu acho que o desafio é a não violenta, é a outra. comunicação violenta é o básico da casa aqui, e essa é a que mais nos especializamos ao longo do tempo e cada vez mais, né? Então, tem sido muito difícil não usar essa ferramenta. São as parapraxias freudianas por aí, mas enfim.
Se alguém quiser colocar mais alguma ideia nesse nosso caldo bastante rico. Eu só ia comentar. Opa, deu eco aqui. Não sei por que está dando eco, mas não, é engraçado só não falando de comunicação não violenta. Eu lembro, falei, mas como é que faz a comunicação violenta e não violenta? Você tem até linguagem de sinais. Eu lembro que se você for observar pessoas usando linguagem de sinais, ou Libras no Brasil, né? A linguagem brasileira de sinais, e quando a pessoa vai ficando brava, os gestos mudam de ritmo, mudam de extensão, né? E aí eu lembrei, quando eu observando isso, que tendo uma parte da minha família, embora eu não seja cabrão, uma parte da família é italiana, né? Mistura com espanhol, então tem sangue quente e gesticulação demais. Então é muito engraçado, porque eu sempre pensei, falei, meu, já pensou um italiano, quando o italiano está bem empolgado, lendo em braille, ele fica soltando o livro toda hora para fazer os gestos, né? Aí eu penso em comunicação não violenta desse pessoal, tem que amarrar as mãos, cara. Aí fica violência pessoal, é que nem aquela história, né? É complicado, mas essa é uma brincadeirinha porque eu estava imaginando aqui contextos de linguagens diferentes, né? E como aplicar isso, porque a gente está usando linguagem verbal o tempo todo, mas tem violência em todo tipo de linguagem, né? É lógico, né, não, tem aquelas piadas meio sem graça, né? Fala, olha, o cara passa a mão no ralo de queijo, pensa que é um livro violento em braille, né? Coisas horrorosas assim. Mas, por favor, não se ofendam, é que realmente tem muitas brincadeiras nesse tipo, quando fala de comunicação violenta, várias dessas coisas me vieram à tona agora no final, né? Então, Fukuda, fala aí, antes que eu fale mais besteira. Besteira, você sabe, é o nosso tema básico aqui, né? De todas as interações, violentas ou não, que nós temos aqui no CEF. E é legal, hein? Se você segurar, se amarrar as mãos de italiano, cara, não tem comunicação violenta ou não, né? Então, pois é. Como é que você estabelece comunicação com esses parâmetros? Muito bem, pessoal. Eu acho que eu vou amarrando aqui, então, as nossas conversas de botequim, que são o nosso papo de laboratório, né, tão comum. Esse aqui, se você está pegando só esse finalzinho, né, não sei como a gente vai fatiar ou não esta comunicação aqui. Se você estiver pegando esse finalzinho, ele é o papo de laboratório que foi gravado no dia 12 de junho de 2021, pós-palestra do Claudinei e da Patrícia sobre escuta, empatia e conexão. Então, realmente um ferramental que todos precisamos aprender, da comunicação não violenta, né, porque algumas outras formas nós já somos PhDs. É um ferramental que precisamos aí até com uma forma de sobrevivência nesses tempos modernos e dinâmicos. Pessoal, brigadão por todas as interações, brigadão por todas as ideias novas para se pensar por aqui, e vamos então para o próximo papo de laboratório, para a próxima palestra da semana que vem. Até mais, valeu!